Salve, salve galera, estamos aqui para mais um vídeo no Old Man Xandits e dessa vez a gente vai falar um pouco de arte, especificamente de como fazer quadrinho, né? Eu já tinha essa vontade, desde sempre eu tenho essa vontade de falar um pouco sobre como é o meu trabalho, né? E dar umas dicas para a galera que está acompanhando aí o canal, que gosta que tem vontade de trabalhar com isso, tem vontade de criar quadrinho. Bom, vamos lá os avisos, né? Esse áudio eu tô fazendo de noite aqui em casa, então não posso falar muito alto. Então se tiver muito baixo, a gente vai fazer um teste. Eu fiz um teste antes, o áudio parece bom. Se tiver ruim, vocês deixem aviso aí no comentário que eu penso uma outra maneira de fazer isso no futuro. Meu segundo aviso é que eu tinha vontade de fazer um vídeo mostrando eu desenhando, só que eu tô com um problema aqui com câmera, porque eu tenho a câmera do meu computador aqui, que eu precisaria de uma segunda câmera para filmar eu desenhando à mão livre, né? E eu não tenho ainda esse processo inteiro organizado, eu ainda estou organizando isso aqui, mas assim que eu tiver, eu vou fazer uns vídeos aí de meus desenhando diretamente no papel para vocês verem, né? Dito isso, vamos falar um pouco sobre o que é esse vídeo de hoje. Eu decidi meio que começar pelo começo, né? Já que eu não posso mostrar meu processo de desenho especificamente à mão, eu vou mostrar o primeiro passo, exatamente o primeiro passo depois disso, né? Que é depois que a gente escaneia a arte para começar a colorir no computador digitalmente. Mas antes de falar especificamente disso, eu queria comentar algumas coisas, porque assim, a gente hoje em dia tem muito essa coisa de desenhar no papel, desenhar no computador e não ver tamanho, né? Não ver tanto dimensão como qualidade de imagem, né? E hoje em dia tem uma outra coisa que influencia um pouco isso também, essa falta de preocupação com isso, que é o webcomics. Tem muita gente que faz material para webcomics e pensa só no webcomics, e o webcomics você fala 72 dpi, 90 dpi, o negócio está resolvido, né? Só que eu acho que a minha dica de coração que eu vou dar para vocês, porque eu já fiz isso antes, é exatamente fazer certo do começo. Porque mesmo que originalmente o seu intuito seja só fazer uma webcomics, a gente nunca sabe o futuro, cara. Você pode ser convidado para participar de uma coletânea de quadrinhos, eventualmente, que vai ser impressa. Você pode querer fazer um catarse do seu material. Você pode, inclusive, ser até chamado por uma editora. E se você chegar lá com um material de 72 dpi, os caras vão dizer, querido, não tem como a gente imprimir isso não, cara. Mas eu vou dar um resumo, fazer um resumão hoje, para não perder muito tempo com isso. E se no futuro vocês tiverem interesse, vocês botam aí nos comentários que eu corro atrás de fazer um vídeo que fale mais sobre isso, né? Por que eu acho também que eu tenho muito a acrescentar nesse ponto? É porque, além de trabalhar com ilustração já há algum tempo, eu trabalhei muito tempo em fotolito no Brasil, com produção gráfica. Então eu tenho uma noção grande de como é que os arquivos são fechados para impressão, entendeu? Tipo de qualidade necessária, de limites, né? Falando exatamente de limites de qualidade de arquivo. Então é importante você ter um arquivo original já num tamanho decente. No formato americano, o formato americano é o que? É o 17x26, que é mais ou menos esse formato aqui, né? E se você quiser ter o material impresso, você vai olhar para mim e vai dizer, pô, então é só fazer com essas medidas aí, né? 17x26. Não é. Na verdade, o ideal é você fazer esse material maior, né? Você tem um papel grande assim, né? Esse aqui é um exemplo, né? Que é um papel, inclusive, da Joy Kubert School, né? Que eu fiz um tempo o curso lá. E esse papel aqui, ele não é exatamente o formato que a gente tem no Brasil, mas ele encaixa no formato A3. O formato A3 é 29,7 centímetros por 42, né? 29,7 largura e 42 de altura. E o ideal é você criar suas páginas na proporção. É importante você manter a proporção dessa página dentro do seu A3, para quando você for mandar para a gráfica, para a editora, eles poderem reduzir e fazer cair no 17x26, né? Alguns detalhes que é importante falar sobre isso, a medida, eu posso até botar as medidas aí depois na descrição do vídeo, mas basicamente o formato final da sua página em centímetros tem que ser 25x38, certo? Isso é o formato final. Você vai pegar o seu A3, que é um pouco maior que isso, e vai fazer um retângulo
exatamente nesse formato, 25 por 38. Eu acho que aí já no Brasil já deve ter empresa que vende papel timbrado para você desenhar quadrinho, né, que nem esse que eu mostrei aqui antes. Mas se não tiver, você pode você mesmo fazer. Você compra um papel A3 no formato que você achar que é um papel que você curta desenhar e fazer esse padrão, né? Então lá dentro você vai ter que, do A3 você vai ter que fazer um retângulo com 25 por 38 centímetros, né? Essa medida ela vai dar a proporção certa para na hora de reduzir encaixar no 17 por 26. E outras coisas que são importantes acrescentar que às vezes a gente esquece, né? Que eu já trabalhei com gente, inclusive eu trabalho numa editora que trabalha recebendo ilustração de outras pessoas. Na hora de diagramar é sempre um problema, porque você tem um formato para a imagem e os caras mandam um formato certinho, né, na medida como eu falei aqui, né, tipo para você pegar a página e mandar 17 por 28, tipo, não, você precisa de uma coisa chamada bleed, que é sangramento da página, né, porque o sangramento da página serve para quê? Por exemplo, nessa capa aqui mesmo que tem aqui do Conan, né, se você olhar aqui, se o cara desenhasse exatamente nesse tamanho, quando fosse para gráfica e o cara fosse cortar o material, corria o risco de ficar uma linha branca. Eu acho que vocês já devem ter visto isso alguma vez aí em jornal, em coisas, material, em publicações mais simples no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Rola às vezes de o cara não ter o bleed certo e quando corta a parada fica um fio branco aparecendo. Ou você mesmo já tentou fazer na sua casa. O bleed, na verdade, é o seguinte: é meio centímetro normalmente que você vai dar. Eu vou dizer que nesse formato grande eu diria para você dar 1 centímetro de bleed nos 4 cantos, né? Que é onde todo desenho vai passar, certo? Tipo, se só sua página é assim, não é com borda, se você olhar aqui, ó, ele não tem borda branca, ele termina no desenho, tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui tem uma borda preta, vamos dizer, essa página aqui, ó, ela tem uma borda preta, tá vendo? Essa borda preta, de repente, você não precisa se preocupar com bleed, você só joga um fundo preto maior do que a página, na hora que ele for cortado, ele vai cortar direitinho. Isso aqui eu estou dando só uma pincelada. Se tiver um pouco confuso e vocês quiserem que eu detalhadamente mostre mais exemplos, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Dito isso, vamos para o nosso exercício de hoje. Então, como vocês podem ver aqui, esse é um desenho que eu fiz há um tempo atrás. Eu escaneei ele diretamente, né, e a gente vai falar de uma outra coisa importante, que além do tamanho, como eu falei das dimensões na primeira parte do vídeo, você tem que se preocupar também com a questão da DPI. Bom, vamos lá. Se você for olhar aqui em Image Size, você vê aqui, por exemplo, né, que a definição da minha imagem está em 300 dpi. Por que é importante 300 dpi? As DPIs, elas são exatamente dots per inch, né? São pontos por inch, os pontos preenchidos, né? Porque a imagem digitalizada, na verdade, ela nada mais é do que uma grande coxa de retalhos. São vários quadradinhos coladinhos uns com os outros, assim, né? Que dão a imagem que você está vendo aí. Ele define o que é cor, o que não é cor e tudo mais e tal. Se você tem poucas DPIs, né? Tipo assim, você tem poucos pontos por inch, sua imagem começa a ficar reticulada. Porque outra coisa também, como eu trabalhei muito tempo em gráfico, isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, que talvez muita gente não saiba isso, mas como eu trabalhei lá dentro, eu sei disso. Que todo mundo manda você pedir 300 dpi e tudo mais e tal, né? Mas se você tiver um arquivo até 210 dpi, ele ainda é fazível para impressão. Entendeu? Não é o ideal, é lógico, o ideal é você trabalhar com 300 dpi ou mais, mas se no desespero, vamos dizer, você tem uma imagem perfeita e ela cai dentro dessa faixa, tipo, você aumenta ela um pouco, ela fica dentro das 210 dpi, ninguém vai morrer. Só que não vai ficar uma coisa tosca na hora que você mandar para imprimir, vai ser viável ainda, né? Não vai ser crispy, a linha não vai ser certinha, perfeitazinha para quem tem olho mega apurado, mas vai funcionar, não vai ficar uma coisa tosca. Então, assim, todas essas definições de DPI você define na hora que você escaneia. Deve ter lá na configuração do seu scanner, você pode pesquisar o número de DPIs que você quer aquela imagem, né? Aí você vai dizer para mim, pô, Alexandre, mas o meu scanner não cabe esse papel grande pra cacete. Você vai ter que escanear em 2 partes, cara. Eu já fiz muito isso também. Você escaneia uma metade, depois escaneia outra metade, depois você tem que montar no Photoshop. E assim, uma solução que eu tenho também para dar no momento do escaneamento, se a sua imagem é um pouco menor, você pode escaneá-la com mais DPIs. Por exemplo, você tem uma imagem que você fez num tamanho A4 menor, né, do que o formato final necessário, mas você quer usar ela para sua revista ou afim. Eu te aconselho a escanear em 600 dpi, porque na hora que você for crescer ela no teu Photoshop,
ela vai acompanhar, ela vai perder as DPIs, mas ela vai perder até nessa faixa aí, até os 300 DPIs e vai resolver o problema, né? Também não é o ideal, também vai dar tipo, não vai ser crisp, não vai ser a linha certinha como a gente gostaria que seja, mas é fazível. Efetivamente agora vamos falar do que eu quero falar hoje. Isso aqui é uma imagem que eu escaneei, certo? Se você olhar, ela tem umas manchas, tá vendo? Ela tá toda manchada esse papel, né? Ele tá todo manchado aqui, se você olhar. Porque eu faço desenho, quando eu faço meus desenhos normalmente, eu uso um grafite azul ou laranja, justamente para ser mais fácil de limpar na hora que a gente escaneia, né? E ainda assim eu vou ter que mexer um pouco nesse fundo aqui, tá vendo que esse fundo aqui tá bem borrado, né? Dá pra ver a caneta que eu passei aqui para pintar. Eu quero que isso aqui fique um preto chapado. Primeiro, a gente tem que tirar esse laranja. Tipo, você chega aqui no Channels. Vocês estão vendo aqui, ó. Se você não tiver a sua barra aqui, essa barra de layers, você vai aqui em Windows, Layers, tá vendo? Camadas, na verdade. Isso é outra coisa também. Pra frente a gente vai falar, quando começar a falar de colorização, a gente vai falar um pouco de camadas também, porque é uma coisa que vocês vão ter que aprender a mexer na hora de colorir no Photoshop. Por exemplo, você vai em Channels aqui, né? Então aqui você vê que são 4 canais, né? Tem um canal RGB, que são as 3 cores. Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. E aqui você tem os 3 canais separados, né? Se você clica num deles, tá vendo aqui? Eu só tenho 2 canais, o Green e o Blue. Fica meio esverdeada aí a imagem, né? Se eu clico no... Você troca, você vê uma cor só. Enfim, então, tipo assim, como eu desenhei em laranja, vou mostrar aqui para vocês verem de perto, que eu aproximei um pouco o nariz dele aqui para vocês verem. Se eu chegar aqui nos canais, no Channels, né? E selecionar o verde e o azul, porque olha só, veja bem, eu estou trabalhando com laranja, eu quero tirar o laranja, então eu não seleciono o vermelho porque é o mais próximo do vermelho, certo? E jogo fora essas 2 cores. Ele limpa o laranja todo para mim. Ele tirou só o laranja. Vamos dizer que você desenhou em azul. Se você desenhou em azul, você tem que deixar o azul e apagar o vermelho e o verde. Simples. Agora sim, tem a questão, né? Agora você só está com o canal de cian, né? Então o ideal é você chegar aqui e transformar essa imagem em grayscale agora. Tá vendo que aqui no canto ficou gray? Né? Ele só ficou com um canal de cor. Tá certo, é o canal de cor que você quer. A próxima parte é você transformar essa parte cinza aqui em preto, né? Pra você ter um alto contraste na imagem. Normalmente o que eu faço é Ctrl L, né? Levels. Você pode vir aqui também em Image, Adjustment Levels, tá vendo? Image Adjustment Levels, eu dou Ctrl L, é o atalho do teclado. E você pode, tem 2 jeitos, né, que você pode fazer. Você pode, tá vendo que ele tem as ondas de imagens aqui, de textura? Se você puxar essa para perto, você vai ver que ele já dá uma acertada no contraste, tá vendo? Certo? Ele já melhorou o contraste aí agora. Aí o que eu faço? Eu venho aqui nesse conta-gota. Tá vendo? Eu dizendo pra ele, isso aqui na verdade, esse conta-gota que eu tô dizendo pra ele é o seguinte: esse aqui vai ser o meu preto. Então no caso eu tenho esse cinza aqui, mas eu quero que ele seja preto. Então eu vou dizer pra ele, isso é preto. Ele corrige a imagem inteira pra mim. Vocês pegaram? Certo? Eu posso fazer a mesma coisa com branco. Eu seleciono aqui e digo, isso aqui é branco. Ele deu uma clareada pra mim também, tá vendo? E assim, vamos dizer que, pô, não ficou bom ainda. Você pega outra área aqui e seleciona, tá vendo que tá a área meio cinza aqui, né? Você vê que já mudou de cara o desenho, né? Ele já tá com cara com contraste violento. Uma coisa que é bom, sempre muito bom fazer, é você fazer o esquema do seguinte: você vai aqui em Image Rotation e manda ele dar um flip vertical. Por que você faz isso? Porque na verdade, quando você faz esse flip, o teu cérebro ele vê a imagem de uma maneira diferente. Então você vê erros que normalmente você não vê quando está no formato normal. Por exemplo, se você olhar aqui, o rosto dele está com uma entrada muito forte aqui, por exemplo, na minha opinião, né? Tem algumas coisas. Esse desenho não é um bom exemplo, porque na verdade ele está razoavelmente bom. Ele não tem nenhuma distorção grave na perspectiva da coisa. E aí o que eu faço normalmente? Eu nesse estágio aqui eu dou uma mexida no Filters, certo?
e vou em Liquify. Aqui ele vai mostrar para mim uma outra tela, certo? Ele vai mostrar minha imagem eventualmente aí. E aqui eu posso mexer um pouco nas coisas, né? Se você olhar esse primeiro ícone aqui, eu arrasto coisas de um lado para o outro. Esse aqui eu diminuo, né? E esse aqui eu aumento, certo? São os 3 ícones que normalmente é o que eu uso. Esses outros eu quase nunca uso, na verdade. Eu vou ser bem sincero com vocês. Então o que rola? Você vai aqui e tá, e aqui você tá vendo que tem uma bolinha. Eu posso aumentar essa bolinha aqui pro tamanho que fazer correções maiores, certo? Menores. Porque o ideal também é você não fazer muito pequeno, porque se você faz muito pequeno você acaba distorcendo mais ainda a imagem. Então você pega uma área e dá uma arrumada na área inteira. Por exemplo, vamos meter aqui, ó, a cabeça dele 700 ficou muito, vamos botar 450 aqui, ó. Tá vendo? Eu posso abaixar aqui um pouco a cabeça dele também, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo que eu mexi um pouco na área, ele distorceu um pouco a imagem, mas ele não arrebentou, não ficou torto, né? Vamos colocar assim. Né? Aí, por exemplo, o nariz dele tá meio batatão, né? Eu posso mandar aqui assim, ó. Pego aqui, vou diminuir o nariz do Conan, porque no Conan não tem nariz de batata. Tá vendo? Só um detalhezinho, cara. Aí se tá achando que não tá bom, 250 aqui, dá uma mexida aqui, né? Você já começa a ter uma outra visão da coisa, né? Mesma coisa com a cabeça da menina aqui também. Eu acho que na verdade a cabeça dela tá muito grande. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar aqui e dar uma diminuída na cabeça dela. Dar uma mexida aqui assim também, para aproximar. Diminuo de novo aqui um pouco. Ó, o rostinho dela já diminuiu, tá vendo? Com um clique só. Aí ficou parecendo que o cabelo dela é grande. Ela tava com a cabeça muito grande, né? Tava até maior do que a do Conan, agora tá mais proporcional. São detalhes que você só vê depois que você desenha. Ou então quando você faz essa coisa que eu falei de inverter a imagem. Depois que você inverte a imagem, você começa a ter uma visão melhor. Esse pé, por exemplo, que ele está um pouco torto. Então eu vou dar uma mexida nele aqui e vou subir ele um pouco aqui. Fazer um pouco menor. Às vezes não dá certo, às vezes dá. Aí você volta, dá um Ctrl Z, né? Para acertar a coisa toda. Bom. Aí aqui eu dou um OK. Vocês vão ver, ó. Tá vendo como mudou a imagem? Aqui, ó. Antes, depois, antes, depois. É só um detalhe, cara. São detalhes que você faz, mas você ajusta o desenho inteiro para resolver um problema que é estrutural, vamos dizer assim, né? Tá na estrutura do desenho. Quando eu fiz o desenho originalmente, ele ficou com defeitos que depois eu só vi depois que estava pronto. Então, tipo, pra que eu vou ter que desenhar tudo de novo, né? Vou abandonar, vou jogar o desenho fora? Não, você arruma ele, cara. É basicamente isso, galera. Você tá aí com o teu desenho pronto, agora eu posso desinverter ele. Image, rotation, horizontal. Vou ter orientação original. Aí tá pronto meu desenho para eu começar a colorir. Na verdade agora eu tenho que transformar ele em RGB de volta, porque se eu deixar ele em Grayscale, vocês viram que eu fiz, né? Image Mode, né? Eu tenho Grayscale, tons de cinza, RGB é para colorização digital e CMYK é para impressão de arquivo, né? Quando você for mandar esse arquivo para gráfico, ele tem que estar em CMYK. Mas você, para colorir aqui, você pode fazer RGB. É melhor, o arquivo vai ficar mais leve. Para digitalizar, para versão digital é perfeito, na verdade, porque o CMYK vai dar chabu na hora que você for botar no seu website, por exemplo. É melhor manter RGB. Então se transforma em RGB. Agora minhas cores voltaram aqui. Se eu olhar aqui na minha paleta, elas estavam preto e branco antes. Agora o bege voltou para cá, tá vendo? E aí, é basicamente isso, cara. Eu acho que esse primeiro vídeo tá bom, né? Eu pretendo fazer um outro vídeo agora mostrando como é que faz flattening, que eles chamam de flattening. É justamente você dá as cores base antes de dar textura, né? Eu vou mostrar outro exemplo de um outro desenho que eu acabei de postar em online também. Mas o flattening, eu vou mostrar pra vocês o que é exatamente, ó. Isso é o desenho já com textura, né? Com tons de cinza e afins, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma cor flat.
Tem umas coisas que eu já mexi em textura aqui, né? Se você olhar aqui na capa, tá uma sombra já que já tá presa aí. Então, minha próxima fase é ensinar o flattening. O flattening é você ter a cor base, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa coisa do ter a imagem flat, sem sombra, né? Pra você poder colorir. Eu acho que é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse meu primeiro vídeo tutorial aqui, falando sobre produção de arte, quadrinho e digitalização, tratamento de imagem. E se vocês curtiram, dá um like no vídeo, assina o canal, que para mais conteúdo como esse, você comenta aí, diz o que você achou, o que você achou que faltou, o que eu posso falar mais, o que eu posso falar menos. E vamos nessa, cara. Mandar ideia aí. Se tiver alguma ideia que você fala, porra, eu faço isso aqui muito mais fácil, comenta aí também, cara. Vamos dividir, vamos todo mundo aprender junto, crescer junto. Obrigado aí por tudo. Vamos falando aí. Jits out.